Se alguém me perguntasse por que eu voltei naquele prédio, eu teria uma resposta bem simples. Resolver uma pendência de estágio, pegar umas cópias antigas para complementar meu currículo. Eu não fui atrás de nada escondido, de mistério, de coisa macabra. Fui atrás de papel. O Hospital Escola São Leandro estava fechado há mais de 10 anos, mas naquela semana ele ia ser demolido. E a universidade liberou a entrada de ex-alunos para resgatar documentos esquecidos no acervo, desde que fosse rápido, com horário marcado, tudo registrado. Eu marquei na quarta-feira, às 9 da manhã. Era um dia claro, céu limpo, e mesmo com o prédio todo pichado e cercado por tapumes, ele ainda era imponente. Alto, velho, mas imponente. Parecia que ainda lembrava da função que teve. Entrei pela ala administrativa, que era o único setor ainda acessível. Os arquivos estavam numa sala de pastas suspensas, tudo meio desorganizado. Tinha nome de aluno, prontuário de paciente, ficha de intercâmbio, cópia de identidade de professor aposentado. Um caos com cheiro de mofo. Comecei a procurar meus dados. Estágio em Neurologia Comportamental, 2008. Turma 14A. Nada. Aí eu vi uma porta de ferro no canto da sala, com uma tranca torta, como se alguém tivesse forçado. Estava escorada, mal encaixada no batente. Não devia estar aberta, mas estava. E por algum motivo que eu só consegui nomear depois, eu entrei. Ali dentro era outro mundo, mais frio. As pastas eram cinzas, todas etiquetadas com letras e números. P71, P72, P73. Parecia a continuação de um sistema que ninguém mais lembrava como funcionava. E tinha uma gaveta com um aviso amarelo, reservado, acesso restrito, P77. Puxei a gaveta. Dentro tinha umas 30 pastas idênticas, tudo em papel manteiga, com relatório médico impresso. E aí vem o primeiro gatilho, o que me travou. Uma das pastas tinha meu nome completo, CPF, data de nascimento. A descrição dizia: sujeito 5, avaliação de resposta emocional ao estímulo dissociativo, registro parcial. Eu fiquei lendo aquilo como se fosse de outro cara com o mesmo nome, mas os dados batiam. O endereço da época, o nome da minha mãe. E o mais estranho, a data do laudo era de 2006. Eu só entrei na faculdade em 2007. Continuei fuçando, sem entender. E achei uma caixinha de papelão, dessas de fita antiga, com o rótulo quase apagado. Estava escrito, Seção Complementar, S5, 1404-2006. Não me orgulho de ter feito isso, mas eu levei a fita comigo. Peguei escondido, levei para casa, porque não tinha onde ver ali. Peguei e fui embora. Mas dali para frente eu não tive mais sossego. Achei um aparelho de VHS no escritório de um tio meu. Conectei num monitor velho e coloquei a fita. Era uma gravação simples, uma câmera parada. Mostrava uma sala branca com uma cadeira no meio e uma pessoa sentada, de costas. 2 homens com jaleco do outro lado de uma mesa, um com prancheta, o outro mexendo numa TV pequena. Eles conversavam com a pessoa sentada e ela respondia baixo. A imagem era ruim, mas tinha alguma coisa familiar naquilo, até que o rosto vira, e aí eu congelei. Era eu mais novo, com uns 18 anos, vestindo uma camiseta azul que eu lembro de ter usado na escola. Eu falei com a TV desligada, com o dedo trêmulo apontando para mim mesmo. Eu me vi ali, respondendo perguntas. Perguntas que, se você me perguntar agora, eu não saberia como responder. Tipo, você ainda ouve eles? Como eles reagem quando você ignora? Você já tentou repetir o protocolo sozinho? E eu, ali na gravação, respondia, com calma, sem estranhamento, como se tudo fosse parte de uma rotina. A fita dura uns 4 minutos. E no final, eu me vi olhando para os 2 médicos e dizendo com um sorriso nervoso, eu tô doente? E uma das vozes responde, fora do enquadramento, não mais, agora você pertence. Nesse momento, a gravação escurece.
mas minha cabeça ficou acesa. Eu sentei no chão do escritório, mãos geladas, pulso disparado, porque até aquele momento eu não sabia que era possível não lembrar de algo tão específico e, ao mesmo tempo, sentir que aquilo era real. E o pior ainda estava por vir. Depois de assistir aquilo, eu travei. Fiquei parado por horas, tentando lembrar de qualquer coisa que fizesse sentido. Algum exame, alguma internação, alguma explicação. Nada. E aí vem a pior parte: o silêncio das memórias. Não era que eu não lembrava. Era como se aquilo nunca tivesse existido no meu histórico, nem no meu corpo. Mas a fita existia. E aquele era meu rosto. No dia seguinte, eu voltei no hospital. Eu precisava entender o que era o tal Projeto 77. Se era algum tipo de pegadinha ou se eu realmente fiz parte de algo que nunca soube. Voltei no mesmo setor, antes da equipe de demolição. Entrei pela lateral. O sol batia diferente, mas o corredor ainda era o mesmo. Os trilhos metálicos nas paredes, o cheiro de cola velha no chão de linóleo. Parecia um lugar esperando para ser esquecido. E foi no canto de uma antiga sala de medicação que eu achei um armário enferrujado, travado com um fio de cobre. Eu consegui abrir, e o que tinha ali foi o segundo ponto de ruptura. Na prateleira superior tinha uma caixa de plástico com várias ampolas, etiquetas coladas à mão. Em uma delas, meu nome completo. Em outra, minha data de nascimento. Todas com um número na frente, S5. A maioria ainda lacrada. Menos uma. Frasco vazio. No fundo do armário, embaixo de uma manta azul, tinha um jaleco dobrado. Um jaleco da época do estágio com o brasão da universidade. Peguei com a mão tremendo. Quando vi o crachá preso na lapela, meu estômago revirou. O nome era meu, mas o cargo não dizia estagiário. Dizia paciente de observação, sujeito 5. Eu saí de lá tonto, sentindo o chão afundar a cada passo. O hospital parecia mais escuro do que quando entrei. Era como se aquele prédio ainda me conhecesse por um nome que eu não lembrava mais de ter. Durante o caminho de volta para casa, minha cabeça misturava tudo. A gravação, a ficha, o jaleco, a resposta do homem na fita. Agora você pertence. Pertence ao quê? Pesquisei por dias, procurei ex-professores, colegas de turma, até servidores antigos. Nenhum lembrava desse tal Projeto 77. Um deles, inclusive, chegou a rir e disse que nunca teve paciente numerado ali, que aquilo era coisa de filme. Eu também queria que fosse, mas na semana seguinte, quando fui tentar digitalizar o vídeo, a fita simplesmente travou. Tentamos 3 aparelhos diferentes. Quando rodava, mostrava só estática. A gravação desapareceu. Aquilo me deixou com 2 sensações que eu não desejo para ninguém. A de que você perdeu a única prova do que viveu. E a de que talvez isso tenha sido feito de propósito. A dúvida começou a me corroer. E se eu não tivesse entrado naquele hospital naquele dia? E se a fita ainda rodasse para outra pessoa e mostrasse outra coisa? Por que meu rosto estava ali? O que me deram? O que eu disse naquela gravação que foi apagado? Eu procurei ajuda, tentei terapia, fiz exame de imagem, consulta com neurologista, tudo normal. Nenhum vestígio de nada, nem trauma, nem cirurgia, nem medicação de uso contínuo. Mas ainda acordo, às vezes, com frases na cabeça. Frases que eu nunca ouvi de ninguém, mas que parecem ter sido ditas para mim há muito tempo, tipo, quando você esquecer, vai estar pronto, ou a memória não é o que falta, é o que sobra. E a pior, você passou no teste, agora observe. Eu juro que nunca disse isso em voz alta para ninguém. Mas está aqui agora registrado, porque eu não tenho mais certeza de nada. Não sei mais o que eu era antes daquilo, ou se já era. A única certeza que eu tenho é essa. Eu entrei naquele hospital para resgatar uma cópia do meu passado e saí de lá com a dúvida se esse passado é mesmo meu. Se você está ouvindo isso agora e já passou por algum lugar que parecia saber mais sobre você do que você mesmo, cuidado.
Às vezes, os arquivos que não têm carimbo são justamente os que nunca foram feitos para sair dali. E às vezes, nem você. Se alguém da minha família ouvir isso aqui, vai entender o que eu fui fazer naquele hospital. E talvez até perdoe o que eu trouxe comigo depois. O nome do meu avô era Dr. Hugo Fernandes. Durante 43 anos, ele trabalhou como médico clínico geral, a maior parte do tempo no Hospital São Marcelo, em Petrópolis. Todo mundo da região conhecia ele. Era aquele médico da velha guarda, sabe? Que fazia visita em casa, que tratava paciente como se fosse da família. Só que ele nunca falava onde começou. Só dizia que os primeiros anos foram complicados e trocava de assunto. E mesmo quando a gente insistia, ele só dizia que aquilo lá já nem existe mais. Quando ele morreu, foi uma época bem estranha para mim. Ele era tipo o meu porto seguro, sabe? E logo depois que ele se foi, um amigo meu, o André, que faz mestrado em arquitetura hospitalar, me chamou para acompanhar uma vistoria informal em um hospital desativado aqui da Serra. Adivinha qual? Era o tal hospital que nem existe mais. O mesmo onde meu avô começou a carreira e nunca quis voltar. Eu aceitei ir, claro. Foi numa tarde de sexta. A entrada principal já estava tomada pelo mato, janela quebrada, cheiro forte de umidade. Um hospital típico dos anos 50, todo em concreto pesado, sem janelas amplas, aqueles corredores que te engolem. A gente estava em 4. Eu, o André, um fotógrafo e uma mulher que se dizia interessada na compra do prédio para uma possível demolição. Nos andares superiores, tudo o que você espera. Azulejo quebrado, macas encostadas, alguns arquivos embolorados. Aquele tipo de silêncio que até o som do seu sapato parece fora de lugar. Só que não foi lá que as coisas começaram a mudar. Foi quando eu pedi licença e desci por uma escada lateral que ficava nos fundos do refeitório. Uma escada de ferro que não estava nos registros que o André me mostrou. Ela não levava a um porão nem a um almoxarifado. Era um andar inteiro, baixo, sufocante, com teto de concreto descascando e uma fileira de portas metálicas sem número. Era como um subsolo técnico, só que nada ali parecia técnico. Eu tentei chamar o pessoal, mas meu celular perdeu sinal ali embaixo. A iluminação vinha de uma lanterna que eu levei no bolso do jaleco, por costume. Só que quando eu apontei para o final do corredor, uma das portas estava com luz por baixo. Luz branca, fluorescente. Mas o hospital estava sem energia. Isso o André garantiu desde o começo. Até os postes estavam desligados há anos. Mesmo assim, aquela luz vazava por baixo da porta. Eu me aproximei devagar. Não sei porquê. Era como se não abrir aquela porta fosse pior do que abrir. Como se ela já tivesse sido aberta antes. E não abrir agora fosse mudar alguma coisa. A maçaneta era de ferro escuro, fria. Quando girei, não tinha tranca. A porta fez aquele rangido arranhado, sabe? E aí a luz me engoliu. A sala era muito menor do que eu esperava. E sem nenhuma janela. Só uma lâmpada pendurada bem no meio, mas sem fiação aparente. Nenhum fio descendo, nenhuma tomada nas paredes, só o clarão branco e seco. Lá dentro tinha uma maca metálica, com pontos de ferrugem. Ao lado, uma cadeira de rodas virada para a parede. Isso me deu uma sensação estranha, como se alguém tivesse colocado a cadeira ali para não precisar ver o que acontecia na maca. E do lado oposto, no chão, um monte de papéis empilhados, fichas, arquivos, mas não com o nome de paciente. Eram símbolos, diagramas com formas que eu nunca vi em livros médicos. Nada em português, quase tudo em latim, ou o que parecia latim. E sobre tudo isso, tinha um gravador antigo, um daqueles cinzas com botões grandes. Estava ligado. A luz vermelha de gravação acesa. Eu não toquei nele. Primeiro fiquei parada.
respirando aquele ar abafado e sem entender por que aquele lugar existia. E mais ainda, por que estava funcionando. Foi aí que eu vi. A gravação começou sozinha. A minha voz. Não era parecida. Não era parecida com a minha voz. Era a minha voz. Não fui eu. Eu não queria ver. Me tira daqui. Por favor, me tira daqui. Só isso. Repetido umas 3 vezes. Sempre do mesmo jeito. A entonação. O desespero. Eu quase caí sentada. Porque eu nunca estive ali. Nunca. Nunca nem soube daquele subsolo. Desliguei o gravador no impulso e aí me dei conta de um detalhe que talvez tenha sido o mais perturbador. No canto da sala tinha um jaleco pendurado num cabide antigo. Um jaleco branco do meu tamanho e no bolso dele um crachá antigo com um nome diferente. Não o meu nome de agora, mas um nome que minha mãe contou que meu avô queria me dar quando eu nasci e que foi vetado por causa da avó dela. Um nome que ele sempre brincava dizendo que teria dado sorte. Na etiqueta do crachá, aquele nome. E dentro do bolso, o gravador. Desligado, com a data da última gravação, 2 dias depois daquele dia. Eu não consegui sair correndo. O corpo queria, mas as pernas não obedeciam. Fiquei ali parada, olhando aquele gravador desligado no meu jaleco, tentando entender que tipo de brincadeira ou loucura estava acontecendo. Comecei a me convencer de que era isso, um tipo de colapso emocional. Estava cansada, tinha dormido mal, mexida com a morte do meu avô. Talvez eu tivesse imaginado a gravação. Talvez minha cabeça quisesse tanto uma ligação com ele que inventou aquilo. Era isso. Só podia ser. Mas aí fui tentar sair. E a escada por onde eu desci não estava mais lá. O corredor era o mesmo. As paredes, as portas de metal, tudo igual. Mas onde deveria estar a escada tinha concreto. Como se o acesso nunca tivesse existido. Nenhum buraco, nenhuma fresta. Só parede bruta. Aí entrou o pânico de verdade. Voltei para a sala, que também tinha apagado completamente. Sem lâmpada, sem luz de gravação. Escura e fria. O jaleco ainda estava lá, pendurado. Mas agora com os bolsos vazios. Meus batimentos estavam disparados. Eu comecei a bater nas portas, a andar pelo corredor, até que uma delas, lá no final, se abriu sozinha. Do outro lado, uma sala de arquivos úmida, e dali sim saía um corredor com escada. Mas era outra. Saía num ponto diferente do prédio, perto do antigo necrotério, não do refeitório onde eu tinha descido. E aí veio o mais estranho. O prédio estava em silêncio absoluto. Nenhum dos meus colegas me respondeu. Voltei para os andares superiores e não encontrei ninguém. Nem André, nem fotógrafo, nem a mulher que queria comprar o lugar. Todos tinham ido embora. O portão principal estava trancado com cadeado. Tive que sair por uma janela lateral, onde o vidro já estava quebrado. Do lado de fora, tudo normal. Mas meu relógio, que eu lembro de ter conferido antes de descer, marcava mais de 2 horas de diferença. Passei pouco mais de 20 minutos no subsolo, mas lá fora tinham se passado quase 3 horas. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para o André. Ele respondeu só na manhã seguinte, dizendo que me procuraram, chamaram várias vezes e assumiram que eu tinha ido embora primeiro. Só que eles juram que passaram o tempo todo no 2º andar. E que a escada que eu descrevi atrás do refeitório não existe. Ele me mandou uma planta do hospital. A parte onde ficava aquela escada que eu usei está registrada como parede estrutural. Não há nada ali. Nunca houve. E o mais maluco, quando voltei lá com ele no fim de semana, porque sim, eu fui de novo para provar que não tinha alucinado. Não encontrei o corredor, nem a porta de ferro, nem a sala, nem o jaleco, nada. A única coisa que levei de lá foi o gravador, que eu juro por tudo que é mais sagrado, não estava comigo quando saí, mas apareceu na mochila 2 dias depois, com a gravação, a mesma, com a minha voz, pedindo para sair, dizendo, não fui eu não queria ver. E mais um trecho.
Um que não estava lá antes. Já que viu, agora é sua vez. Depois disso, eu comecei a ter lapsos de tempo. Sonhos que não são sonhos. Uma sensação de que ainda tô naquele lugar, como se a visita não tivesse acabado. Fui atrás de mais informações sobre o início da carreira do meu avô. Encontrei um artigo antigo de um jornal da época que mencionava uma denúncia não apurada envolvendo práticas experimentais no subsolo de um hospital da Serra. O mesmo hospital. Nunca investigaram, sumiu dos registros, e um dos médicos mencionados era ele. Eu não estou dizendo que ele participou, mas talvez ele viu. E talvez o que eu vi, ou o que vou ver ainda, seja a mesma coisa. Porque desde aquele dia uma coisa não sai da minha cabeça. E se aquela gravação ainda não aconteceu? E se tudo aquilo é só a preparação para o momento em que eu vou dizer aquilo de verdade? Seja lá o que aquilo for. Se essa história te arrepiou ou te deixou com aquela sensação estranha no estômago, imagina as próximas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e entra para o Diário de Terror. Aqui, quem ouve, nunca mais ouve do mesmo jeito. Eu aceitei aquele trabalho porque ele era noturno. Isso já cortava pela metade a chance de eu cruzar com alguém conhecido. Na verdade, nem foi uma escolha. Eu estava com conta atrasada, aluguel encostando e sem coragem de pedir nada para ninguém. A empresa que arrendou o Hospital Velho queria alguém para fazer uma limpeza geral antes do leilão. Só por uma semana. Um prédio inteiro abandonado, com 3 andares e um porão fechado com tapume. Disseram que eu só precisava varrer, juntar entulho, organizar papéis, sem pressa. Ninguém mais ia entrar lá até o dia da vistoria. O prédio era feio, parecia que estava murcho por fora. A tinta desbotada, janelas quebradas, aquele tipo de mato que cresce entre os azulejos. O nome do hospital tinha sido arrancado da parede da frente, mas ainda dava para ver o contorno das letras. Era o mesmo hospital onde o meu marido não resistiu 7 meses antes. Mas não foi por isso que eu aceitei. Ou pelo menos não de forma consciente. Quando me chamaram, eu nem associei. Só percebi na primeira noite, quando eu olhei para o estacionamento vazio e senti aquela coisa no peito, tipo uma pressão seca que você sente antes de chorar, mas não chora. A sala da zeladoria, onde eu deixava minhas coisas, ficava perto da recepção principal. Os corredores estavam largados, mas ainda dava para saber onde era cada coisa. Emergência, clínica, centro cirúrgico. No 3º andar era a ala de internação. Metade ainda com camas, lençóis embolorados, fichas rasgadas no chão. E tinha um detalhe que só quem perdeu alguém lá dentro ia notar. O cheiro. Não era só mofo. Era o cheiro de lugar que já teve medo, dor e despedida. Na primeira madrugada, eu me forcei a limpar os andares de baixo. Luz só tinha em algumas tomadas. Levei uma lanterna boa e usei fone com música baixa no ouvido, só para distrair. Às 2 da manhã, eu sentei um pouco no 2º andar. Peguei uma água, tirei as luvas e fiquei ali escutando o eco da minha própria respiração. Foi aí que eu ouvi o primeiro bip, sério, um bip de monitor cardíaco, baixo, mas nítido. Bip, 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 veio do andar de cima. Eu congelei. Aquilo era impossível, mas o som era real. Veio acompanhado de outro som, metálico, como se um suporte de soro tivesse caído. Aquele clunk seco que só metal faz quando quica no piso frio. Pensei em ir embora, mas ao mesmo tempo, eu não consegui levantar. Fiquei parado uns 2 minutos com a lanterna apagada, tentando entender o que eu tinha ouvido. No fim, me convenci de que podia ter sido algum fone interferindo, um som antigo na cabeça. Vai saber. Na noite seguinte, à mesma hora, 2h17, o som voltou. Igual.
Bip, bip. E depois o metal. Aí não deu. Subi. Eu tinha que saber. Passei pelos corredores apontando a lanterna devagar. O som estava lá, mas não vinha de nenhum lugar exato. Parecia circular, como se passasse pelas paredes. Quando cheguei perto do último quarto do corredor, ele parou. Só o silêncio. E um detalhe que eu nunca esqueci. A cama estava puxada para o centro, coisa que não estava assim no dia anterior. Na terceira madrugada, eu nem fingi que ia limpar. Fiquei sentada na escada entre o segundo e o terceiro andar, esperando. E de novo, às 2h17 em ponto, o som veio. Igualzinho. Mesmo tempo, mesmo padrão. O som do monitor, depois o metal, depois silêncio. Só que nessa noite, o quarto de onde parecia vir o barulho não era o mesmo. Era outro, mais profundo. Fui até lá. A porta estava encostada. Quando empurrei, a lanterna pegou direto no chão. E tinha algo ali. Um papel... Não, um plástico. Era uma pulseira hospitalar. Eu peguei. E quando a luz bateu, o chão pareceu sair debaixo do meu pé. Tava meu nome escrito. Meu nome, meu RG, minha data de nascimento. E a data de admissão. 3 dias depois da morte do meu marido. Eu nunca fui internada. Nunca usei aquele hospital como paciente. Tremendo, virei a pulseira. Tinha uma etiqueta. Em observação. Só isso. Nenhum diagnóstico. Nenhum histórico. Eu não consegui ficar. Desci, guardei a pulseira na mochila, liguei para a supervisora dizendo que não estava me sentindo bem. Voltei só 2 dias depois e fui direto para o terceiro andar, tentar achar algum registro. Mas o hospital estava diferente. Os quartos estavam em outra ordem. As camas estavam todas do mesmo lado. Como se alguém tivesse reorganizado o andar. No chão da última ala, perto de uma porta com tranca estourada, eu achei outra ficha. Amarelada, dobrada no meio. Peguei sem olhar direito e desci com ela para a sala da zeladoria. Quando sentei para ver, era a ficha médica do meu marido. Nome completo, número do prontuário, data de entrada. Só que tinha uma segunda página. Uma que não existia antes. Porque eu vi a original quando a gente assinou os papéis. E essa página dizia: reinternado 0108, monitoramento contínuo. Ele morreu no dia 31 de julho. Voltei para o andar. Queria ver com meus olhos. Ver se não era algum arquivo esquecido, erro de impressão, coisa velha. Entrei nos quartos um por um com a lanterna tremendo. Quando cheguei no que seria a antiga sala de emergência, o cheiro mudou. Era forte, não sei descrever, nem mofo, nem sujeira. Era como hospital em uso. No centro da sala tinha um respirador caído. A luz da lanterna refletiu no tubo de oxigênio ainda encaixado. E bem ali, entre as grades da maca, eu ouvi uma tosse. A tosse dele foi seca, curta, exata. Aquela mesma da última noite. Quando ele já não tinha força, mas ainda tentava falar alguma coisa. Aquilo me desmontou. Eu gritei mesmo. E saí correndo, nem tranquei a porta. No dia seguinte, pedi para encerrar o serviço. Disseram que podiam mandar outra pessoa. Nem perguntaram o motivo. Só pediram que eu devolvesse a chave da ala principal. Mas eu não devolvi. Guardei. E guardei também a pulseira e a ficha. Estão aqui comigo até hoje. Eu tentei contar para minha irmã, mas não consegui terminar. Fui rindo no meio do relato. Rindo de nervoso. Dando desculpa, dizendo que devia estar cansada. Ela não insistiu. E quer saber? Talvez seja melhor assim. Porque o que aconteceu ali, ou foi coisa da minha cabeça tentando curar o que não tem cura, ou foi coisa do hospital tentando devolver o que não se recupera mais. Mas tem uma parte que me faz pensar. Uma parte que nunca mais saiu da minha rotina. Eu acordo todos os dias às 2h17, sem despertador, sem alarme. Exatamente nesse horário, às vezes assustada, às vezes só abrindo os olhos devagar. E eu ouço um bip, só um, nunca 2, nunca 3, só um, como se tivesse alguém tentando reiniciar alguma coisa.
Eu fui até lá achando que ia encontrar só mato, entulho, parede mofada e aquele cheiro de lugar esquecido. Só isso. Era mais para entender minha mãe do que para ver alguma coisa de verdade. Mas o que aconteceu naquele hospital ainda me parece que está acontecendo. Faz 2 meses que ela se foi. Não sei nem explicar direito o que ela tinha nos últimos anos, mas era como se ela tivesse ido embora aos poucos, ficando em silêncio, com um olhar sempre longe, como se lembrasse de alguma coisa que eu nunca soube. E nos últimos dias, no hospital, ela falava umas coisas que ninguém entendia. Ela dizia que o quarto ainda estava fechado, que as coisas que escreviam continuavam lá e que ele não devia ter nome. Essas frases voltavam toda hora. E depois veio o silêncio. Minha mãe foi internada ali naquele hospital psiquiátrico em 1987. Era outro nome, outro prédio até, mas o terreno era o mesmo, no meio do mato, num canto esquecido de Minas. Diziam que ela teve um colapso emocional depois de perder um bebê, mas ela nunca falou disso comigo. Eu cresci ouvindo que minha mãe era sensível, que tinha umas fases ruins. Mas para mim, ela era só uma mulher que carregava alguma coisa muito pesada no fundo dos olhos. Aí veio o luto. E veio também a vontade de entender, de juntar as peças. Então eu fui. Peguei o carro, coloquei no GPS o endereço do hospital antigo. O prédio está desativado desde 2002, acho. Nem placa tinha mais. Só mato, portão caído, uma pichação velha e silêncio. Aquele silêncio que parece que escuta a gente mais do que a gente escuta ele. Eu não pulei o muro, nem forcei nada. A lateral do terreno já estava aberta, como se o tempo tivesse decidido ir abrindo passagem. Entrei pela lateral. O ar era pesado, cheio de mofo e aquele cheiro de éter, como se tivessem limpado alguma coisa ali dentro há pouco tempo, mas não fazia sentido nenhum. As janelas estavam quebradas, os corredores escuros e as paredes tinham infiltração e marcas de mão, marcas mesmo, como se alguém tivesse encostado a mão molhada de um líquido escuro e passado ali. Só que não parecia vandalismo. Era mais repetitivo, como se tivesse um padrão. E eu lembro que nessa hora eu comecei a me sentir observado, como se alguém estivesse num dos quartos abertos, só esperando eu passar. Continuei andando. Eu só queria ver a ala onde minha mãe tinha ficado. Só isso. E por mais que estivesse tudo desativado, o lugar ainda tinha uma lógica. Placas nas portas, algumas pichadas, outras arrancadas. Cheguei a encontrar uma ficha rasgada com nomes de pacientes dos anos 90. Mas aí teve uma coisa que me travou. Uma escada. Ela não fazia sentido ali. Não estava no mapa que eu tinha visto na internet, nem nas fotos antigas. Era uma escada que saía de trás de uma divisória, tipo aquelas usadas para fechar alas. Mas ali, alguém tinha deslocado os blocos e revelado os degraus. Eu desci. A parte de baixo não tinha luz nenhuma, só com o celular mesmo. O cheiro ficou mais forte, entre mofo, produto de limpeza vencido e alguma coisa que lembrava coisa guardada por tempo demais. As portas estavam trancadas, uma por uma, até que eu vi. Era uma porta branca, com uma plaquinha de acrílico virada ao contrário. E ali, riscado por cima da tinta, estava o meu nome, escrito do jeito que minha mãe escrevia, com acento, com letra maiúscula no meio, e o sobrenome dela, aquele que eu nunca usei oficialmente. Eu travei. A minha primeira reação foi pensar que era coincidência, que podia ter sido outro, mas não era. Era o meu nome completo, com o sobrenome dela. E aí eu comecei a sentir um negócio ruim, tipo um aperto, uma memória que eu não tinha, mas parecia querer vir. Coloquei a mão na maçaneta. Tava fria, muito fria. E quando girei, a porta abriu sozinha, sem esforço. O quarto era pequeno, teto baixo, paredes amareladas e no centro, uma mesa com uma pasta de couro, daquelas antigas.
e ao lado uma ficha pendurada na parede, num daqueles prendedores de alumínio. Fui até lá. A ficha estava empoeirada, mas dava para ler. Nome do paciente, o meu. Data de nascimento, 1984. Eu nasci em 1988. Na hora eu achei que fosse erro. Mas a caligrafia era familiar e a assinatura era da médica que assinava os papéis da minha mãe na época. Tava lá o nome dela como responsável e tinha anotações. Muita coisa sobre observação fetal, sobre comportamento da paciente, sobre batimentos ouvidos onde não havia gestação confirmada. Fechei a pasta com um estalo. Comecei a ouvir um som. Um sussurro que vinha do canto da sala. Era uma voz feminina, jovem. E ela dizia: "Você voltou. Eu te esperei." Meus olhos foram direto para o canto. Tinha uma cadeira de rodas virada para o canto da parede. Nada mais. Mas eu continuei ouvindo. "Agora você entende?" ela disse. A voz era a dela, da minha mãe, só que jovem. A luz do celular começou a falhar. E aí, quando olhei de novo, a porta estava fechada. Saí correndo, abri, e o corredor não era mais o mesmo. Era como se tivesse mudado. As portas estavam em outros lugares. O chão tinha outra textura. Era um corredor comprido, com portas em série e luzes piscando lá no fundo. Voltei correndo para o andar de cima, nem lembro como subi. Só sei que quando vi o céu, desabei no chão do lado de fora. Chorei, tremi, fiquei ali. O celular travado, sem sinal. Fui embora com aquela sensação de que alguma coisa tinha sido mexida dentro de mim. Que talvez eu não fosse exatamente quem eu achava que era. Que minha mãe sabia de algo que nunca conseguiu contar. 3 dias depois, chegou uma carta, sem remetente. Envelope bege, carimbo apagado, mas com o brasão do hospital impresso em alto relevo. Dentro, uma folha só, com a caligrafia dela. Dizia: "Algumas portas só abrem quando você está pronto. Cuide do nome que te deram e do que tentaram esconder de você." No rodapé, o nome completo dela e no sobrenome, o mesmo que estava na placa da porta, o mesmo que estava na ficha, o mesmo que eu nunca usei. Desde então, não tem uma noite em que eu não sonhe com aquele quarto, com aquela voz. E com a sensação de que eu não voltei sozinho de lá. Eu aceitei o convite porque achei que ia ser bom. Ver os amigos, dar risada, talvez lembrar dos tempos em que a gente fazia o hospital funcionar mesmo sem o básico. Só isso. Não foi curiosidade nem saudade, foi culpa mesmo. Faz uns 7 anos que larguei a área. Hoje eu cuido da limpeza de uma escola municipal. É tranquilo, silencioso. Silencioso até demais às vezes. Mas quando me chamaram para essa tal vistoria, dizendo que iam abrir o prédio antigo para avaliar se vale uma demolição ou não, eu topei. Achei que ver tudo de novo ia ajudar a deixar umas coisas no passado. Só que não ajudou. A gente se encontrou cedo, umas 9 da manhã, num sábado. Éramos 6. Eu, 2 técnicos antigos, um enfermeiro que virou professor e 2 meninas da recepção que viraram mães e sumiram das redes. O prédio já estava cercado de mato. A placa com o nome do hospital caiu de lado. A entrada estava toda pichada, mas por dentro parecia que ainda era plantão. Cama empilhada, computador com plástico bolha em cima, fichas jogadas nas gavetas. A única coisa que mudou foi o cheiro. Era de mofo com coisa velha, sabe? Umidade misturada com abandono, mas nada que me surpreendesse. A gente entrou com máscara no rosto e celular na mão, tirando foto das paredes rachadas, fazendo piada com o corredor onde a luz sempre piscava. E quando passamos pela ala de internação cirúrgica, eu senti um peso. Parei na porta e fiquei olhando os quartos todos abertos, as persianas no chão. Foi ali que tudo tinha começado a desandar naquela noite. A ala 3. Na época, diziam que ela nem devia ter sido usada.
não tinha sido liberada. Tinha erro no encanamento, coisa de engenharia, sei lá. Mas naquela noite, a tal noite da evacuação às pressas, todos os leitos já estavam ocupados. Só não se falava nisso, como se tivesse sido um improviso forçado. A desculpa oficial foi vazamento de gás. Mas quem estava lá sabe que não foi só isso. O pessoal seguiu adiante, rindo, entrando na antiga sala de medicação. Eu fiquei. Tinha algo naquela ala que me puxava. Falei que ia no banheiro, mas me afastei. E quando virei o corredor da ala 3, eu vi a luz. Branca, fria, saindo pela fresta da porta. Só ela. Todo o resto do prédio estava escuro. A gente entrou com lanterna. Não tinha energia. Isso foi dito na reunião. Estava cortada há anos, mas aquela enfermaria estava acesa. Fiquei parado alguns segundos. Pensei que podia ser reflexo do sol batendo em algum vidro quebrado, mas não era. A luz vinha de dentro. E pior, vinha do quarto número 4. O mesmo que naquela noite eu fechei com a mão no trinco e o coração na garganta. Empurrei devagar a porta. Não rangia, estava solta, aberta só o suficiente para mostrar o que estava lá. Biombo montado, lençol limpo, prontuário sobre a bancada. E no leito, um corpo deitado, imóvel. Dei um passo para trás. A luz não piscava, só existia. Ali, iluminando o impossível. Aproximar foi instinto. Curiosidade, talvez. Mas quando cheguei perto da maca, meu coração travou. Porque o rosto do paciente eu conhecia. Era ele. Era o rapaz da maca 4. Naquela noite, ele não tinha acompanhante. Era novo, devia ter uns 20 e poucos. Estava em crise respiratória e diziam que já tinha dado entrada com saturação baixa. Mas quando o alarme de evacuação soou, cada um teve que decidir quem levar, quem dava tempo, quem ainda reagia. E eu disse que ele não respondia. Disse que não ia adiantar, que era caso perdido. Mas ele ainda me olhava, ele ainda me pediu. E eu fechei a porta. Ali, anos depois, naquele hospital desativado, ele estava deitado da mesma forma, braços ao lado do corpo, cabeça virada levemente para a esquerda e os olhos fechados agora. Como se só tivessem se fechado depois de esperar tudo que ele sabia que não ia chegar. Virei para correr, quase tropecei. Passei voando pelo corredor buscando onde os outros estavam. Mas conforme eu corria, as luzes iam acendendo, uma por uma. O som era baixo, mas dava para ouvir. O tique das lâmpadas e o clarão vindo do teto, me seguindo. Tentei não olhar. Fui direto para o fim do corredor, achando que ia dar na sala principal de novo. Mas ali, na porta, caída no chão, como se alguém tivesse deixado para trás, estava meu crachá, antigo, desbotado, com a foto que eu tirava sarro na época porque saí de olho meio fechado. Peguei, virei instintivamente. E atrás estava escrito meu nome completo e uma data, a mesma noite da evacuação. Com caneta, letra firme, reta, como se fosse um atestado. Fiquei ali parado. Não sentia mais medo exatamente. Era outra coisa. Um peso, um vazio, uma certeza que eu não sabia de onde vinha, mas que não me deixava respirar direito. Alguém me chamou. Era o Júlio, do outro grupo. Disse que ia tirar foto da parte elétrica. Perguntou onde eu estava. Eu só respondi, estava vendo a ala 3. Ele fez cara de confuso, falou que a ala 3 estava trancada, que nem chave tinha. Não falei mais nada. Guardei o crachá no bolso e saí. Hoje, quando passo de ônibus em frente àquele quarteirão, evito olhar. Mas às vezes, de canto de olho, parece que a luz de um dos andares ainda está acesa. Só uma, fixa, como naquele dia. Nunca mais vi nenhum dos colegas. O grupo do WhatsApp morreu depois da visita. E eu só voltei a dormir direito depois que deixei o crachá no armário da escola. Tranquei e joguei a chave fora. Mas mesmo assim, tem noite que eu acordo. Sempre na mesma hora, 2h20. E a única coisa que ilumina o quarto é o visor do meu relógio, que pisca, igual às luzes do hospital.
Não é todo mundo que repara no barulho que um andador infantil faz. Na real, eu mesmo nunca tinha parado para pensar. Até aquela noite. Isso foi, sei lá, uns 6, 7 anos atrás. Eu trampava como segurança noturno num hospital infantil que já estava fechado fazia tempo. Desses lugares que não têm mais uso, mas ainda não demoliram por burocracia. Ficava num bairro mais afastado aqui do interior de São Paulo, onde o mato cresce mais rápido do que as placas de aluga-se. Era só eu e o silêncio da madrugada. Às vezes nem isso. No começo era tranquilo. Os únicos sons vinham do telhado. Gato, pombo, folha arrastando com o vento. Nada de outro mundo. Mas depois de um tempo, começou a vir um som diferente. Um barulho seco, meio repetido, sempre no mesmo horário. 2 e pouco da manhã. Nunca vinha de um lugar só. Às vezes ecoava perto do corredor do berçário. Noutras, mais perto da ala de fisioterapia infantil. Achei que era jovem invadindo, querendo aprontar. Entrei em alerta. Na terceira noite seguida que escutei aquilo, eu decidi ir até o fundo do hospital. Lanterna na mão. Pé leve. A luz já não funcionava direito em boa parte do prédio. Então você andava por corredores úmidos, com aqueles azulejos pálidos, meio encardidos pelo tempo, e um frio que não era só do concreto. E foi ali que eu vi. No corredor da ala 4, o que dava acesso para o berçário, tinha um andador infantil. Um daqueles bem simples, de plástico antigo, desbotado. Ele estava de costas para mim e mexia. Devagar, como se alguém estivesse empurrando, mas não tinha ninguém. Ele ia, batia na parede do lado direito, virava um pouco, batia na do lado esquerdo. Fiquei parado, congelado. Pensei em gravar com o celular, mas minha mão não mexia. A perna também não. O andador foi até o fim do corredor e virou sozinho para a esquerda, onde não tinha saída. Fui embora no mesmo dia. Não pedi dispensa, não dei aviso. Só larguei. Disse que era problema de saúde. Não era mentira. Minha cabeça começou a ficar ruim depois daquilo. É que tem uma coisa que eu não falei ainda. Uma coisa que não contei nem na época para ninguém da firma. Eu já conhecia aquele som. Não daquele jeito exato, não com aquele eco, mas era um som que eu sonhava. Um barulhinho ritmado, como se alguém estivesse aprendendo a andar com alguma coisa empurrando junto. E no sonho, era sempre a mesma criança. Uma menina com cabelo fino, roupa clara, que nunca olhava para mim. E que eu nunca tinha visto de verdade, porque ela não chegou a sair da incubadora. Minha filha, Luísa. 3 meses de luta e silêncio. Nenhum choro, nenhuma risada. Só os exames, os tubos. E depois, o fim. Era outro hospital, outra cidade. Mas o som era igual. E o andador era igual ao que a mãe dela sonhava em comprar quando a gente ainda acreditava que ia dar tudo certo. Depois disso, eu fiquei anos sem voltar perto daquele hospital infantil. Ele foi sendo engolido pelo mato. Começou a vazar notícia que iam demolir tudo para virar um prédio comercial. E um dia, passando de carro pela área, vi que já tinham começado a desmontar o muro. Era só um esqueleto agora. Mas eu senti uma coisa estranha naquele dia. Como se alguém me puxasse de volta. Como se o lugar lembrasse de mim também. Eu parei o carro. A entrada principal já estava bloqueada com tapume. Mas eu conhecia o terreno. Dei a volta pelo lado do antigo estacionamento e achei o portão do fundo encostado. Entrei. Era a primeira vez que eu pisava ali desde aquela noite. E foi como se tudo tivesse congelado. O mato invadindo o prédio, as janelas quebradas, papéis espalhados no chão como se alguém tivesse largado a vida correndo. E lá dentro, exatamente igual. Mesma hora. Na hora eu congelei. Era como se meu corpo soubesse o que vinha, e mesmo assim quisesse negar. O som não era alto, mas também não parecia distante. Era nítido, como se estivesse do lado da parede onde eu estava encostado, respirando com dificuldade. Eu segurei a lanterna, mas não acendi.
Tinha luz entrando pelas brechas das telhas quebradas, aquela luz branca, morta, de fim de tarde. Dei 2 passos para dentro do corredor que levava para o alojamento dos vigias. Ali era onde eu dormia nos plantões. Um quartinho úmido, com beliche, ventilador quebrado no teto e uma mesinha onde a gente deixava o rádio ligado para disfarçar o silêncio. O som vinha de lá. E dessa vez não era só o barulho, era o ritmo. Um ritmo que eu conhecia, como se tivesse um esforço por trás, tipo quando a criança tenta e erra, tenta de novo, até conseguir fazer um trajeto simples. Só que ali não tinha criança, só o corredor. E eu cheguei na porta do alojamento e vi que ela estava entreaberta. Empurrei com o pé e ele estava lá, parado, no meio do quarto, o andador, mesmo modelo, mesmo estado velho, só que virado para a porta, virado para mim. Não batia mais em nada, só o parado, me esperando talvez. E aí eu vi. Na parte da frente dele, colada com uma fita envelhecida, tinha uma etiqueta. Daquelas que se usa em berçário, branca, com letra escrita à mão. Luísa, 3 meses. Era a letra da técnica de enfermagem. A mesma que assinava o cartãozinho preso na incubadora no dia que a gente foi visitar. A mesma caligrafia que eu vi no prontuário. A mesma que guardou o nome da minha filha. Mesmo depois que ela se foi, sem nunca ter me olhado nos olhos. Eu juro, por mais que soe estranho, por mais que pareça coisa da cabeça, aquilo era real. Não tinha mais ninguém no hospital. Não tinha como alguém ter montado essa cena. Não tinha como aquele andador, que nem existia mais desde que a fábrica faliu, ter parado ali daquele jeito. E a fita torta, amarelada, colada como se tivesse resistido ao tempo. Senti um peso no peito. Não era medo. Era uma mistura de raiva, de desespero, de uma saudade que nem nome tem. Saudade de uma coisa que nunca aconteceu. De um trajeto que nunca foi feito. Eu sentei no chão. Não chorei, nem rezei. Fiquei olhando para o andador como quem olha para uma lembrança que não deveria existir, mas existe. E naquele silêncio eu entendi. Aquilo não era só um susto, era um recado. O hospital ia ser demolido. As memórias iam sumir. Os corredores iam deixar de existir. Mas o que aconteceu ali, ou o que quis acontecer e foi interrompido, não ia embora fácil. Naquela noite, anos atrás, quando eu vi o andador batendo nas paredes, eu pensei que era o lugar querendo assustar. Hoje, eu sei que talvez fosse o contrário. Talvez fosse o lugar tentando lembrar, tentando não desaparecer. E talvez fosse ela também. Talvez fosse o que restou da Luísa tentando dizer: eu ainda estou aqui, mesmo que ninguém tenha me conhecido. Fiquei ali por uns minutos. Depois levantei, fechei a porta devagar e fui embora. Não olhei para trás. No dia seguinte voltei de carro e vi que a ala onde ficava o alojamento já tinha ido abaixo. Não tinha mais porta, não tinha mais parede, não tinha mais onde colar etiqueta nenhuma. Mas até hoje, quando o relógio marca 2 e pouco da manhã e a casa está silenciosa, eu escuto, bem longe. E é nessas horas que eu entendo porque tem lugares que parecem que não querem morrer, porque tem histórias ali dentro que nunca chegaram a viver,